Vambora então, a gravação já está iniciada ali. Sentar aqui na frente, eu tenho que desligar essa câmera, né? Porque imagina ficar essa touquinha espetacular. Já foi. Vai com touquinha mesmo. Beleza, então vamos lá, vamos iniciar. Correção do exercício. Hoje é dia 18 de maio de 2022. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Deixa eu já compartilhar aqui, então, a minha tela com o exercício, que é projetar um banco de dados para atender uma determinada necessidade. Por enquanto, ainda não estamos fazendo o projeto propriamente dito. Por enquanto, nós estamos apenas aprendendo a organizar os dados de uma forma que, no futuro, né, no próximo passo, o banco de dados consiga armazenar todas as informações necessárias para um determinado sistema e sempre guardando todas as informações, todos os dados necessários da forma mais eficiente possível. Isso significa ocupando o menor espaço possível em disco. E o nosso problema de hoje é uma academia que precisa controlar seus clientes. E aí, o dono dessa academia, ele tem as seguintes necessidades. Ele quer saber quais clientes pagam as mensalidades em dia, qual o valor total recebido em cada mês, quantas mensalidades estão atrasadas, qual o valor a receber em mensalidades vencidas e não pagas, qual a média de idade dos seus clientes e quantos clientes tem de cada sexo. Bom, seguindo a mesma estratégia que nós usamos nas aulas passadas, eu vou usar aqui uma planilha para que possamos criar algumas tabelas e organizar os dados para atender essa demanda aqui dessa academia, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente já pode colocar nessa planilha são os clientes. Outro item importante que a gente tem que pensar em todo projeto que a gente vai fazer, a gente tem que pensar se a empresa que vai usar esse sistema, ou a empresa que solicita a implementação desse software, ela tem uma unidade só ou várias unidades. Essa é uma questão sempre importante. Aqui o exercício fala de uma academia. Está escrito até errado, né? Academia. Faltou um A aqui, né? Uma academia. Então, nós vamos nos preocupar exclusivamente com uma academia. Mas é óbvio que, muito provavelmente, o ideal é que esse sistema estivesse preparado para atender uma rede. Porque, por mais que o cara monte uma academia lá na garagem de casa em um bairro, a gente tem sempre que ter a expectativa positiva de que esse cara vai prosperar e essa empresa vai ser uma empresa de sucesso, e depois ele vai ver que o negócio está dando rentabilidade e ele vai querer abrir uma outra unidade na garagem de um primo em outro bairro, e aquela academia que tinha só uma unidade passa a ter 2, 3, 4, 5, 10 filiais e vira uma rede grande. Então, se o sistema já estiver preparado para esse tipo de situação, é o ideal. Nós não vamos nos preocupar com isso nesse caso específico desse exercício, nós vamos nos preocupar só aqui com a questão que está colocada, tá? Bom,
Então, como eu disse, nosso primeiro item aqui que a gente sabe que é fundamental nesse processo são os clientes. E pelo que está colocado aqui, quais as informações eu preciso do cliente especificamente, né? Aqui está falando de idade e está falando de sexo, ó. Então, eu preciso dos meus clientes, o mínimo do mínimo que eu preciso, vamos colocar aqui na nossa planilha. Vamos pensar aqui, ó. Sim, mas eu estou preocupado, por enquanto, só com o cliente. Isso tudo que você falou é informação que nasce da relação do cliente com a academia. Então, do cliente mesmo, ele provavelmente, certamente vai ter um código, o famoso código. O mínimo que eu preciso do cliente é do nome. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para ficar um negócio mais legível. E aí, como está falando aqui, ó, de idade e sexo, eu vou precisar saber qual que é o sexo do cliente e qual que é a data de nascimento dele. Certo? Então, acho que isso aqui é o que nós precisamos de cliente, dado ao que está solicitado no enunciado do exercício. Vou colocar umas bordinhas aqui para ficar bonito. Vamos até colocar alguns clientes aqui já. Vamos lá. 1, 2. Vamos colocar aqui alguns clientes. Zeca da Silva. Maria Pereira. Joana Fon. Raquel Dias. Flávio Durval. Ricardo Pinho. Eliseu Faria. Dinora Reis. Mas chega, cansei de tentar inventar nome. Masculino, feminino, masculino, feminino. Data de nascimento. Aí vamos colocar aqui aleatório, 10/5/80. 14/9/87, 5/8/96. Esse 5 do meu teclado aqui tá de brincadeira, viu? 9/7/88, 6/4/79, 9/5/97, 8/2/88, 1/3/99. Pronto. Temos aí 8 clientes já para começar a nossa brincadeira. Bom, então, a princípio, aqui com essas informações, isso aqui seria a fichinha de cadastro. É óbvio que numa situação real, isso aqui é muito mais complexo, né? Muito provavelmente, você vai pegar o telefone do cliente, você vai ter mais informações dos clientes. Aqui, sempre na solução dos exercícios, eu vou me ater muito ao que está escrito no exercício, mas vocês não podem perder o hábito e a curiosidade de sempre querer investigar além. Porque é certo que se você não fizer isso, quando você implementar a primeira versão do sistema na academia lá, não vai dar um mês, o dono da academia já vai estar querendo que você faça um monte de modificação. E modificação, gente, é sempre mais caro do que uma implementação do zero. Tá? Eu gosto de comparar muito essa nossa profissão de desenvolvimento de software com a construção civil, da construção de um prédio. Então, vamos imaginar aqui, ó,
um engenheiro conversa com um empresário que quer construir um prédio de 15 andares para pôr a empresa dele, e aí o engenheiro projeta o prédio, conversando com o empresário para saber das necessidades. Depois que o projeto está pronto, chama os pedreiros e os serventes, sobe o prédio e constrói, pinta, termina e entrega o prédio pronto. Qualquer remendo que você vai fazer no prédio, depois que ele está pronto, é muito pior é muito mais caro do que quando você descobre aquela necessidade quando o prédio ainda é só um projeto. Por exemplo, o cara projetou um prédio de 6 andares. E aí, depois do prédio pronto, que eles começaram a usar o prédio, perceberam que 6 andares só não resolvia. Precisava que o prédio tivesse 8, 2 andares a mais. Já pararam para pensar quanto que custa um prédio que foi projetado para 6 andares, de repente você precisa subir mais 2, o que precisa mexer na fundação, o que precisa... Se tem jeito, o custo que vai ser para fazer isso? Vai ter que mexer na fundação, vai ter que botar uns pilar adicional. Então, é muito mais caro remendar do que pensar naquela necessidade quando ainda é um projeto. Porque se você fala para o engenheiro, antes de chamar os pedreiros, antes de cavar buraco no terreno, chama o engenheiro e fala, cara, 5 andares não vai dar, pode pôr 8 andares, que é o espaço que eu vou precisar para acomodar todos os setores da minha empresa. O engenheiro está só com um desenho no AutoCAD, está com um projeto dentro de um software. Ele vai lá nesse projeto, vai fazer os ajustes. Às vezes, 15, 20 dias de trabalho do engenheiro, ele corrige esse problema. Quanto custa 15, 20 dias de um engenheiro? Agora, quanto custa para consertar um prédio que foi feito com 6 andares e precisa ser 8 e precisa consertar essa necessidade? É muito mais caro. Em software é muito parecido. Tudo que você descobre enquanto o software ainda é só um projeto, fica muito mais barato corrigir e colocar aquelas funcionalidades ou aquelas necessidades do que depois que o software está pronto. Porque depois que o software está pronto, você vai precisar implementar novas funcionalidades ou corrigir coisas que foram implementadas de forma não adequada, você vai ter que revisar o projeto de banco de dados para ver o que precisa ajustar no projeto de banco de dados para atender aquela necessidade que não foi pensada. E depois que você descobrir o que precisa remendar, o que precisa alterar no projeto de banco de dados, você tem que rever todos os algoritmos que foram feitos que acessam aquele banco de dados, que precisam ser ajustados ou corrigidos, e novos algoritmos que precisam ser implementados. Então, remendar é sempre muito mais caro do que já pensar na necessidade quando ainda o software é um projeto. É óbvio que isso é utopia, porque vocês já estão cansados de saber que todo software nasce de um jeito e ele vai evoluindo. O que é a evolução do software? São as novas versões que são desenvolvidas, e essas novas versões contemplam não só novas funcionalidades, como correção de falhas das versões anteriores, e esse é um processo natural do software. Mas quanto mais você acertar na primeira versão, menor será o custo daquele software. Então, isso é importante sempre ressaltar. Então, aqui dentro do que está proposto, nós vamos, como eu disse, nos preocupar só com o que está escrito no exercício, porque nós temos 1 hora e pouco aí para fazer essa correção. Se a gente for ficar viajando aqui fora do que está especificado, a gente não consegue fazer a correção em uma aula, tá? Que é a proposta. Beleza, então, a princípio, nós estamos aqui com o cliente. Ele tem um código, tem um nome, sexo e nascimento. Numa situação real, provavelmente teria teria número do telefone celular e fixo, endereço onde esse cara mora. E às vezes esse cara, sei lá, frequenta... Se bem que a academia é um sistema quase que pré-pago, né? Se está pago, você entra e frequenta. Se você não pagou, às vezes você é até barrado na catraca. Então, eventualmente, não tem que cobrar alguém que está atrasado na justiça ou coisa desse tipo, né? Diferente de outros tipos de negócio. Bom, mas vamos lá, então. Então, com relação a tudo que se diz respeito a cliente aqui, na medida que a gente for implementando a solução, nós vamos descobrir se só isso aqui vai atender. A princípio, de cliente, a gente vai ter só nome, o nome dele, qual que é o sexo dele, a data de nascimento dele. Bom,
Vamos lá, quais clientes pagam as mensalidades em dias? Então, vamos pensar em mensalidade. Nós temos que partir do seguinte princípio. À medida que o cliente chega, nós precisamos saber quando é que esse cara começou, né? Ou seja, se ele começou hoje, dia 18 de maio, ele vai pagar a primeira mensalidade quando? Vai pagar a primeira mensalidade em junho. Ou ele paga adiantado. Então, isso são coisas que não estão especificadas no exercício e que nós vamos ter que deliberar aqui agora. Qual o valor total recebido em cada mês? Quantas mensalidades estão atrasadas? O exercício aqui, ele é bem específico com relação a mensalidades, tá? Então, eu vou criar aqui, como proposta de solução, eu vou criar a figura das matrículas, tá? Matrículas. Porque eu posso ter um cliente aqui que faz 5 anos que não aparece na academia. Ele está devendo? Não. Ele parou de frequentar já tem 5 anos. Mas ele já está aqui. E ele vem e faz uma nova matrícula, quer voltar a frequentar. Então, eu vou falar que ele está matriculado a partir desse mês e o sistema começa a controlar se ele está com as mensalidades em dia. Então, eu vou criar a figura das matrículas, onde eu vou ter um código de matrícula. Vou ter aqui qual é o cliente e o dia que ele fez a matrícula. Paga a matrícula? Vai cobrar matrícula? Acho que não, né? Só mensalidade mesmo. Então vamos só controlar aqui. Por que eu estou chamando de matrícula? É o seguinte, o cara se matriculou, a partir da matrícula dele, ele começa a ficar me devendo. Ou seja, está matriculado? Show de bola. A partir do mês que vem, você tem que começar a pagar. Ou já pagar, ele tem que ter um pagamento no mês, sei lá. Ele vai escolher um dia do mês para pagar? Aí são critérios que a gente precisa estabelecer. Eu até poderia. Eu não vou colocar porque o exercício não fala dele escolher a data do vencimento dele, tá? Mas por lei a gente já sabe que sempre quando a gente tem um pagamento mensal de algum serviço que a gente usa, a gente tem o direito de escolher um dia do mês para fazer pagamento. Bom, mas o exercício não fala disso, eu não vou me preocupar com isso não, tá? Então, eu tenho as matrículas. Vamos deixar essas matrículas aqui. Então, por exemplo, matrícula 1, 2... Deixa eu botar algumas matrículas aqui. Então, eu tenho aqui, sei lá, o cliente 5, 3, 7, 1... 5, 3, 7, 1... Não tem muito cliente, né? Vou deixar só alguns aqui, só alguns matriculados, tá? E aí, vamos pôr aqui, ó. 10/5/2020. Dia 5/5/2021. Dia 8/10. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Para facilitar aqui, nós vamos considerar o seguinte. O dia que o cara fez matrícula é o dia que vai vencer a mensalidade dele. Então, se ele fez matrícula no dia 5, no próximo dia 5 vence a matrícula dele. Se ele fez matrícula no dia 10, no próximo dia 10 vence a matrícula dele, tá? 8/10, dia 9/3/2022, dia 5/1/2022, pronto. Temos essas 4 matrículas aí. O certo é deixar isso aqui apagado, porque se não tem nada, não tem código também, né? Então, eu tenho aí 4 matrículas. Beleza, agora essas matrículas, elas vão gerar mensalidades. Porque as mensalidades eu preciso saber, né? Então, por exemplo, vamos criar aqui, então, a tabela das mensalidades. Como é que eu vou saber das mensalidades? As mensalidades, ela é referente a uma matrícula, ela
tem um vencimento, ela tem um pagamento e ela tem um valor. Aliás, olha só que interessante, uma questão que a gente pode pensar aqui é na questão do valor. Numa academia, todo mundo paga o mesmo valor? Não, né? Se o cara chegar, um cara tem uma empresa com 400 funcionários e ele faz uma parceria com a minha academia e eu falo para ele, ó, o funcionário da sua academia vai pagar R$50. Ó, o funcionário da sua empresa vai pagar R$50 de mensalidade da academia. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas cada academia tem um jeito diferente. Tem academia que vende coisas separadas. Se você for fazer lá uma aula especial, tem um valor à parte. Tem academia que é tudo incluído, tem um monte de pacote diferente. O exercício não está tratando dessas questões, está falando só de mensalidades. Então, nós vamos pensar o seguinte. Eu vou ter... eu preciso saber o seguinte. Quando o cara faz uma matrícula, nós temos que definir aqui qual que é o valor da mensalidade dele. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. É o valor que ele contratou a academia quando ele fez a matrícula. É o valor da mensalidade dele. Eu vou colocar esse negócio aqui, tá? Bom, então vamos lá. Em 2020, tinha uma promoção, era R$70 a academia. 70 aqui, virou isso aqui. Vou mudar isso aqui para número. Formatar células. Isso aqui eu estou falando de número. Pronto. Então, esse cara, quando contratou a academia, era R$70. Em 2021, o preço era 80. Nossa Senhora. E em 2021 era 80, quando foi em 2022 o preço era 90. Então, esse é o valor que cada um paga, porque nesse meu formato que eu estou colocando aqui, eu posso colocar um preço diferenciado. Esse é o valor da mensalidade do cara. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui, ó. A matrícula 1, que é do cliente 5, Flávio Durval. Ele fez matrícula no dia 10 de maio de 2020. Isso significa que a matrícula 1 vai ter diversas mensalidades lançadas no sistema. Então, a matrícula 1 tem que ter uma mensalidade vencendo no dia 10/6 de 2020, 10/7 de 2020. E aí, cara, eu vou até mudar isso aqui, senão vai dar uma cacetada de mensalidade. Eu não vou ficar tratando esse monte. Então, eu vou tirar a matrícula 1, mas o que eu faço para uma matrícula, eu tenho que fazer para todas, tá? Eu vou começar aqui da matrícula 3, que está mais fácil. A matrícula 3. Matrícula 3, ela foi feita no dia 8/10 de 21. Consequentemente, essa matrícula tem uma parcela vencida no dia 8/11 de 21, 8/12 de 21, 8/1 de 22, 9/1 de 22, 9. Ai, gente, eu tô... 8. 8/1 de 22, já coloquei. 8/2. 8/2. 8/3 de 22. 8/4 de 22. 8/5 de 22. Essas são as mensalidades que devem existir na tabela de mensalidades para a matrícula 3. Ó, a matrícula 3, ela foi feita no dia 8, no dia 5 de... Nossa, gente. A matrícula 3, ela foi feita no dia 8/10 de 2021 por R$80. É a matrícula desse aluno. Ele paga R$80. Então, ele tem mensalidades para pagar 8/11,
de 21, 8 do 12, até 8 de maio, que é o mês que nós estamos. O software dessa academia, ele tem que, a cada período de mês, ele tem que ter uma rotina lá no algoritmo que vem aqui e lança as mensalidades, por exemplo, do mês seguinte. Por exemplo, poderia rodar esse algoritmo todo último dia do mês, e esse algoritmo viria na tabela de mensalidades e lançaria todas as mensalidades do mês seguinte. Seria uma rotina que esse algoritmo poderia executar. Bom, aí, o valor de todas essas mensalidades aqui é de acordo com a matrícula, que é de R$80. Não vou me preocupar porque o exercício não fala. Se o cara pagar atrasado, tem juro, tem multa? Porque se tem essa situação, eu tenho que prever isso aqui, tá? A data do pagamento é a data que o cara pagou essa mensalidade. Então, essa aqui ele pagou no dia 5 do 11 de 21. Essa aqui ele pagou no dia 8 do 12 de 21. Essa aqui ele pagou no dia 2 do 1 de 22. Essa aqui ele pagou no dia 5 do 2 de 22. Essa aqui ele pagou no dia 15 de março de 22. Esse aqui ele pagou no dia 20 do 4 de 22. E essa do dia 8 de maio ele não pagou ainda. Está em atraso. Certo? Então, essas aqui são as mensalidades. Eu vou colocar de mais uma matrícula só para a gente ter uma ideia. Vou pegar aqui a matrícula 4. A matrícula 4, se ela foi feita em 9 de março de 22, essa matrícula 4 tem a sua primeira mensalidade vencendo no dia 9 do 4 de 22, e a matrícula 4 é R$90. A mesma matrícula 4 já tem também uma mensalidade em 9 do 5 de 22, também é R$90. Então, supondo que essa aqui do dia 9 do 4, o cara pagou no dia 3 do 4 de 22. Essa é a matrícula 4. E para fechar, vou fazer da matrícula 5 também. A matrícula 5, ela foi feita em 5 de janeiro de 22. Então, o primeiro vencimento é 5 do 2 de 22. 5 do 3 de 22, 5 do 4 de 22, 5 do 5 de 22. Essa mesma matrícula 5. A matrícula 5, a mensalidade dela é R$90. Bom, tá aí. Aí, esse cara da matrícula 5, ele pagou de fevereiro no dia 10 do 2 de 22, pagou de 5 de março no dia 8 de março de 22, e a de abril e maio não está paga. Pronto, deixa eu salvar isso aqui. BD2, 18, 5 de 22. Pronto. Então, eu tenho clientes, matrículas e mensalidades. Bom, nesse ponto aqui, nós já podemos fazer um teste para saber se tudo que está sendo solicitado no exercício já pode ser contemplado por essa nossa proposta. Vamos lá. A primeira necessidade que o dono da academia colocou para a gente é o seguinte: quais clientes pagam as mensalidades em dia? Nessa proposta aqui, é possível saber quais clientes pagam as mensalidades em dia? É assim, né? Eu consigo pegar, por exemplo, vou pegar aqui o cliente 4. Não, o cliente 4 não tem matrícula. Vou pegar o cliente 2. Cliente 2 é a Maria Pereira. A Maria Pereira tem uma matrícula ativa, que é a matrícula 5. A matrícula 5 é do cliente 2. Essa matrícula foi feita no dia 5 de janeiro.
de 2022 e a mensalidade dela é R$ 90. Essa matrícula 5 possui 4 mensalidades lançadas no sistema. A primeira mensalidade venceu em 5 de fevereiro e foi paga em 10 de fevereiro, portanto, ela pagou com 5 dias de atraso. A segunda mensalidade venceu no dia 5 de março, ela pagou em 8 de março, pagou com 3 dias de atraso. A mensalidade do dia 5 de abril, ela ainda não pagou, e a mensalidade do dia 5 de maio, ela ainda também não pagou. Então, a Maria Pereira é uma cliente que paga as mensalidades em dia? Não. Ou seja, pela proposta que nós temos até o momento, esse item, quais clientes pagam as mensalidades em dia, já está contemplado nessa nossa proposta de projeto. Próximo item. Qual o valor total recebido em cada mês? Bom, quanto que eu recebi de mensalidade no mês de março de 2022? O que eu tenho que fazer? Isso a gente vai aprender na prática na disciplina de Banco de Dados 2. Eu faço um comando pedindo para o banco de dados somar para mim os valores das mensalidades que foram pagas em março de 2022. Então, pagas em março de 2022, nós temos essa e só. Então, nesse cenário aqui, que é um cenário com dados hipotéticos e poucos dados, essa academia recebeu R$ 170 no mês de março de 2022. Ou seja, então, nessa proposta aqui, eu consigo saber quanto que a academia recebeu de mensalidades em um determinado mês, que é o que está sendo falado aqui. Ó. Qual o valor total recebido em cada mês? Fácil. Você vem aqui na data do pagamento e eu ainda tenho a opção de escolher o mês do pagamento ou o mês do vencimento. Se for o mês do vencimento, eu olho por essa data. E, obviamente, só pego as que estão pagas, né? Certo? Então, esse item aqui também foi contemplado. Quantas mensalidades estão atrasadas? Como é que eu vou levantar isso? Eu vou pegar todas as mensalidades que não têm data de pagamento e já venceram. Isso também a gente faz através de comandos de banco de dados. Nós vamos aprender isso na disciplina de Banco de Dados 2 também, tá? Esses comandos. Então, a questão é, voltando aqui, quantas mensalidades estão atrasadas? Então, eu tenho aqui, ó, 4 mensalidades que estão atrasadas. Mensalidade da matrícula 3, que venceu em 8 de maio, mensalidade da matrícula 4, que venceu em 9 de maio, e 2 mensalidades da matrícula 5, uma que venceu em 5 do 4 e a outra que venceu em 5 do 5, de 22. Então, eu também consigo, com essa proposta, atender à questão de quantas mensalidades estão atrasadas. Essas mesmas mensalidades que estão atrasadas, a próxima questão está relacionada. Qual o valor a receber em mensalidades vencidas e não pagas? Qual o valor? São 3 mensalidades de 90, 9 vezes 3, 27, com 8 dá 35, 350 reais que eu tenho em mensalidades vencidas que não foram pagas. Então, esse item aqui também foi contemplado nessa nossa proposta. O outro item que foi colocado como critério do exercício é a média de idade dos clientes. Também está fácil. Se eu tenho a data de nascimento dos clientes, nós temos como fazer isso através de comandos de banco de dados também. Nós podemos calcular a partir da data de nascimento e a data de hoje, que a gente consegue pegar via comando, né, comando de banco de dados no sistema. A gente consegue descobrir a idade dessas pessoas e, descobrindo a idade dessas pessoas, a gente consegue fazer uma média. Então, esse item aqui também está contemplado, a média de idade dos clientes. E aí, a quantidade de clientes que tem de cada sexo também está fácil. 1, 2, 3, 4, ou seja, até o momento a academia tem 4. Bom, aí tem uma questão, né? Quantos clientes tem de cada sexo?
Se eu for pegar só clientes que têm matrículas ativas, eu tenho que olhar aqui, ó. Por exemplo, o Zeca da Silva, vou contabilizar ele? Cliente 1. Não, ele tem uma matrícula ativa aqui, ó. Então, vou contar o Zeca da Silva. Maria Pereira também tem uma matrícula ativa. Joana Fon, 3, também tem uma matrícula ativa. Raquel Dias, não tem matrícula. Então, eu conto ou não conto? Eu tenho as duas possibilidades. Se quiser contar todos os clientes que já foram ou são clientes da academia, eu tenho como fazer. Se eu quiser contar somente os clientes que estão ativos na academia, eu também tenho como fazer, porque é só ver aqueles que têm matrícula ativa. A quantidade de clientes por sexo, então está aqui, ó. 1, 2, são 4 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Então, esse último item aqui também está contemplado. Então, aparentemente, essa proposta de banco de dados com apenas 3 tabelas, nós conseguimos atender a todos os requisitos que foram propostos no exercício. Talvez tenha uma outra melhoria que nós podemos pensar aqui, ó. É coisa do tipo, se a matrícula está ativa ou não, poderíamos colocar uma coluna da matrícula, porque às vezes o cara para de pagar, para de frequentar, a gente vem aqui e cancela ou dá baixa na matrícula dele, e aí a gente sabe que aqui, até porque, isso é interessante fazer, gente, aqui já é uma melhoria que eu estou propondo, apesar do exercício não falar disso, tá? Eu vou colocar aqui uma coluna que é ativa. E aí vai estar um sim ou não aqui, ó. Por que um sim ou não? Porque se a matrícula está ativa, significa que, teoricamente, esse cliente está pagando e está frequentando. Se a matrícula não está ativa, aquele algoritmo que eu falei para vocês, que vai rodar no final do mês para gerar as mensalidades do mês seguinte, não vai gerar mensalidade para uma matrícula que já foi desativada, por exemplo. Então, o algoritmo que vai gerar as mensalidades para essa academia precisa saber de quais matrículas ele deve ou não gerar a mensalidade do mês seguinte. Então, essa informação ativa aqui é importante, ó. Seria interessante ter para que o algoritmo saiba se ele vai ou não gerar mensalidades para determinadas matrículas. Foi mais simples do que eu imaginava, hein? Achei que talvez fosse ter um banco de dados mais complexo. Estamos esquecendo de alguma coisa? Então, a média de idade nós calculamos a partir da data de nascimento. É muito boa a sua pergunta, porque a gente tem que estar atento ao seguinte: quando a gente projeta banco de dados, nós colocamos dentro do banco de dados os dados que possam ser usados, que serão efetivamente usados para atender às necessidades do software, as necessidades de gestão daquela empresa em questão. Então, a média de idade, ela é uma informação que será calculada a partir de um dado que eu tenho no meu banco de dados. Eu tenho a data de nascimento dos meus clientes. A partir deste dado, eu consigo fazer cálculos e gerar a informação que é necessária. Então, quando a gente está analisando um problema, analisando as necessidades de uma empresa para fazer o projeto de banco de dados, não necessariamente eu tenho que ficar colocando no banco de dados tudo que o cliente fala, eu preciso de um relatório com a soma das vendas mensais. Não significa que você tem que ter já armazenado dentro do banco de dados o valor da soma mensal. Porque se essa informação pode ser calculada, eu vou gerar essa informação através de algoritmos que vão fazer esses cálculos, tá? Então, o importante é que a base
os dados que estão armazenados sejam suficientes para que as informações de gestão possam ser processadas ou calculadas a partir das informações que estão armazenadas lá. Então, a média de idade dos clientes pode sim ser calculada e obtida a partir da data de nascimento que eu tenho dos meus clientes. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma sugestão? Vocês acham que está bom assim? Tranquilo? Fechou, então. Deixa eu encerrar aqui a gravação.